Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Segundo domingo no tempo pascal, para nossa edificação, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 até o 35. Eis aí a igreja em seu início, logo após a experiência dos discípulos com a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa da paixão, morte e ressurreição de Cristo impactou profundamente a vida dos primeiros seguidores do Senhor Jesus. Então, nasce a igreja. E o texto que lemos mostra como viviam aqueles primeiros convertidos que cultivavam a memória do ministério de Jesus e o faziam com um estilo de vida completamente diferente. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Aqui se encontra a primeira característica que marca a realidade dessa comunidade de pessoas que aderiram à fé no Cristo ressurreto. Tinham um só coração e uma só alma. A igreja cristã primitiva experimentava unidade. Unidade, não uniformidade. Não eram todos iguais, ao contrário, eram todos diferentes. Folheando as primeiras páginas do livro de Atos dos Apóstolos, vemos que os cristãos já somavam mais de 3.000 convertidos, bastante gente, e o grupo continuava crescendo. Por isso o texto menciona a multidão dos que creram. Surpreendente, porém, é o fato de que, apesar de serem muitos, de terem origens diferentes, possuírem culturas e línguas diferentes, apesar de tudo isso, era o seu coração e a sua alma. Devemos lembrar que na Bíblia, coração e alma apontam para o centro da vida humana, a instância mais profunda da nossa existência, a nossa interioridade. Pois era nessa instância mais profunda que se podia enxergar a unidade da igreja, a comunhão dos cristãos. É óbvio que as pessoas tinham pensamentos diferentes, mas naquilo que era o mais importante, nos valores do Evangelho, naquilo que era central para a fé, tinham um só coração e uma só alma. Nos dias atuais, essa característica da comunidade pascal, dos convertidos ao Cristo ressuscitado, nos desafia tremendamente. Falta para nós hoje, enquanto cristãos, essa unidade de alma e de coração. Não conseguimos divergir respeitosamente. Quanto aos mais diversos assuntos, vamos polemizando, discutindo, brigando, ofendendo, principalmente quando o assunto é política. Inflamados pelas ideologias, vamos ferindo a unidade do corpo de Cristo.
não conseguimos concordar nem mesmo sobre se os templos religiosos devem permanecer abertos ou fechados, em plena crise da pandemia do coronavírus. Que tipo de testemunho fica para a sociedade em geral, quando nos enxerga assim, tão raivosos, desrespeitosos e divididos? Nisto, nos parecemos com a comunidade do Cristo ressurreto? É claro que não. Precisamos reaprender urgentemente essa característica da igreja primitiva. Uma segunda característica: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Que incrível característica da comunidade cristã, da unidade de alma e coração para a comunhão total de vida. O encontro com o Senhor ressurreto havia levado aqueles primeiros crentes a uma mudança significativa de valores, de comportamentos. Ninguém se apegava egoisticamente ao que tinha. Não tinham dificuldade de partilhar o que possuíam. Não havia necessitados entre eles, pois quem tinha mais se apressava a socorrer quem tinha menos, doando seus recursos, colocando-os à disposição dos apóstolos. Chega a ser chocante para nós pensarmos em um estilo de vida assim. Vivemos numa sociedade tão diferente e tão pouco influenciada pelo Evangelho de Jesus, que esse testemunho bíblico causa estranheza em nós. Nossa sociedade leva as marcas da competição, da meritocracia, do consumismo, do individualismo. Em nosso mundo materialista, ser bem-sucedido é ter muito dinheiro, é acumular muitos bens. O ter se sobrepõe ao ser. Numa sociedade assim, vamos esquecendo de Jesus de Nazaré, que não tinha onde reclinar a cabeça, que nos ensinou a juntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não corroem. Vivemos ansiosos pelo dia de hoje e o dia de amanhã. Colocamos nossa segurança nas coisas materiais e, sem perceber, transformamos o dinheiro em um ídolo, um senhor a quem servimos e de quem dependemos. Por vezes, duvidamos da providência de Deus, tornamo-nos insensíveis às necessidades dos outros. Irmãos e irmãs, precisamos urgentemente reaprender a confiança no cuidado divino, a partilha, a generosidade, a solidariedade para com os mais necessitados, especialmente para com os irmãos e as irmãs na fé. E não falo só das necessidades materiais, financeiras. Precisamos atentar também para as necessidades emocionais,
aquilo que toca aos relacionamentos, aos afetos. Sem isso, como seremos reconhecidos como comunidade do Cristo ressurreto? Não seremos. Por fim, mas não menos importante, essa característica: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aqui se encontra o centro da fé cristã, a crença na vitória de Cristo sobre a morte. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo entre nós, e isso não pode ficar oculto, precisa ser pregado, anunciado, testemunhado. Os apóstolos e os demais crentes da igreja primitiva não se desviaram dessa tarefa fundamental. Com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Como é que eles testemunhavam? Testemunhavam para o mundo ao seu redor, através de sua comunhão, de sua unidade de alma e coração. Testemunhavam através de sua diaconia, partilhando generosamente os seus recursos para que não houvesse necessitados no meio deles. E, é claro, eles testemunhavam, abrindo suas bocas, seus lábios, para falar a respeito de Jesus, do seu sacrifício na cruz e de sua vitória sobre a morte. E assim, Deus os abençoava e a igreja crescia. Pois isto também precisamos reaprender com os primeiros cristãos nos dias de hoje. Precisamos testemunhar mais intencionalmente, com mais alegria, entusiasmo, fervor, e dizer que nosso Senhor é Jesus, que morreu por nós na cruz, mas ressuscitou. E por isso, toda a morte já foi derrotada, e a vida e o amor hão de ter a palavra final na história, pois a morte foi derrotada. Com gestos, palavras, unidade, diaconia, poder, graça, devemos testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e mostrar ao mundo que Ele está vivo entre nós. Que o Senhor assim nos ajude, que Ele assim nos abençoe. Amém.